E se eu te dissesse que um dia o sol parou no céu? Que o tempo congelou e a terra inteira assistiu a um milagre impossível? Essa não é uma fábula. Não é um mito antigo. É uma história real registrada nas Escrituras Sagradas. Uma batalha onde Deus lutou e o impossível aconteceu. Hoje você vai conhecer a história de Josué, o homem que ousou orar e viu o universo obedecer. Essa é a história da Batalha de Gibeão, onde o céu não escureceu até que a vitória estivesse completa, onde o sol parou e o nome de Deus foi exaltado. Depois da morte de Moisés, Deus levantou Josué como líder do povo de Israel. O Senhor prometeu a ele: todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Era chegada a hora de conquistar a terra prometida, mas Canaã não estava vazia. Ela era habitada por povos fortes, cidades muradas e exércitos experientes. Jericó caiu. Depois a cidade de Ai também foi derrotada. A fama de Josué e do Deus de Israel começou a se espalhar. Os moradores da cidade de Gibeão, temendo serem os próximos, armaram um plano. Se disfarçaram de viajantes vindos de terras distantes e disseram: viemos de uma terra muito distante. Ouvi falar do Senhor, vosso Deus. Queremos fazer uma aliança. Josué e os anciãos acreditaram, fizeram paz com eles. Mas dias depois descobriram a verdade. Gibeão era uma cidade vizinha. Eles haviam sido enganados. Não consultaram o Senhor. Mesmo assim, Josué manteve sua palavra e poupou os gibeonitas. Eles se tornaram servos, mas a aliança foi respeitada. Quando os reis das cidades vizinhas souberam que Gibeão havia feito paz com Israel, ficaram furiosos. Adonisedeque, rei de Jerusalém, convocou outros 4 reis, os reis de Hebrom, de Jarmute, de Laquis e o de Eglon. Juntos, formaram uma coalizão militar, não para atacar Israel, mas para destruir Gibeão por trair os povos de Canaã. Era uma tentativa de intimidar todos os que pensassem em se aliar com os hebreus. Um jovem correu em direção a Josué e clamou: Josué, salva-nos! Os reis dos amorreus se uniram contra nós. Estamos cercados. Era a chance de Josué ignorar o pedido. Eles haviam mentido. Eram cananeus. Mas Josué era homem de Deus e um homem de palavra. Subi contra eles, não os temas, porque os entreguei em tua mão. Naquela noite mesmo, Josué convocou seu exército. Marcharam a noite toda, subindo pelas colinas até Gibeão. Ao amanhecer, os reis amorreus estavam despreparados. A chegada de Josué foi como um raio. O exército israelita atacou com força e fé. O pânico tomou conta dos inimigos. Mas o que viria a seguir seria um dos momentos mais sobrenaturais da história da humanidade. Enquanto os inimigos fugiam, Deus fez algo espantoso. O Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e mais morreram pelas pedras do que pela espada dos filhos de Israel. Foi o próprio Deus quem lutou por seu povo. As pedras não atingiam os israelitas, somente os inimigos. E então, no momento mais crítico da batalha, quando o sol começava a se pôr, Josué fez uma oração que mudaria o curso da história. Josué sabia, a vitória ainda não estava completa, os inimigos estavam fugindo, mas se a noite caísse, eles escapariam. Era preciso mais tempo, mais luz. E então, Josué fez algo nunca antes visto. Levantou os olhos ao céu e orou: Ó sol, detente em Gibeão, e tu, ó lua, no vale de Aijalon. E o impossível aconteceu. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. O sol ficou parado. O tempo congelou. O universo obedeceu à voz de um homem de fé. Nunca houve um dia como aquele. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor a voz de um homem.
porque o Senhor pelejava por Israel. Não foi apenas um milagre astronômico, foi um sinal cósmico de que o Deus de Israel era soberano até sobre o tempo. Naquele dia, a vitória foi total. Os 5 reis foram capturados e executados. O medo se espalhou por toda Canaã, e a fama de Josué cresceu ainda mais. O que leva um homem a orar pedindo que o sol pare? Fé. Fé que crê além do natural. Fé que entende que Deus não tem limites. Fé que sabe, quando a causa é justa e o coração é obediente, o céu se move. Quantas vezes em nossa vida nos sentimos sem tempo, pressionados, com a noite chegando e a vitória parecendo longe? A história de Josué nos lembra que nada é impossível para Deus. Talvez você esteja enfrentando uma batalha agora. Talvez tudo diga que já é tarde demais, que não vai dar tempo, que a derrota é certa. Mas escute, o mesmo Deus que parou o sol, ainda ouve a voz dos que oram com fé. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. A história de Josué e o sol parado é mais do que um milagre. É um convite. Um convite para confiar, orar com ousadia, crer no impossível e lutar até o fim. Se hoje você está travando uma batalha, ore, não recue e creia. Deus ainda ouve orações que param o céu. Se essa história tocou o seu coração, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Ainda temos muitas histórias curiosas da Bíblia para contar para vocês.